Olá! Se você já assistiu, sei lá, Exterminador do Futuro 2, você lembra que eles estavam com a mão do T2, do T-800, enfiado num computador grandão, pique uma geladeira. Se você viu Robocop, você lembra do Murphy, depois de ser baleado, todo plugado num computador gigante que parecia uma geladeira, para reprogramar o cérebro dele. Se você viu 2001 Odisseia no Espaço, você lembra de um computador gigante, tamanho de uma geladeira, que controlava a estação espacial inteira. Inclusive esse computador chamava HAL, H-A-L. Olha que engraçado, a letra que vem depois do H é um I, a letra que vem depois do A é o B e a letra que vem depois do L é o M. Deve ser uma enorme coincidência que eu estou na fábrica da IBM, em Poughkeepsie, onde eles fabricam todos os mainframes do mundo. Todos os mainframes do mundo? Todos os mainframes do mundo. E a IBM me trouxe até aqui para explicar, mostrar, falar sobre o que é um mainframe. Afinal de contas, quando a gente pensa em mainframe, é uma parada que parece um computador velhão do tamanho de uma geladeira. Mas a verdade é que mainframes sempre foram, ainda são, e ao que tudo indica, continuarão sendo os computadores mais poderosos, mais modernos, mais capazes, que carregam nas costas a vida cotidiana de todos nós. E lá, puta, é uma vendida, o cara tá fazendo propaganda de mainframe no canal. Bom, do ponto de vista técnico-legal, esse é um vídeo patrocinado. Foi de fato a IBM que me trouxe até aqui e eu não conseguiria entrar na fábrica se a IBM não me autorizasse. Eu não teria aprendido tudo que eu aprendi aqui se a IBM não ajudasse. Então, do ponto de vista estritamente técnico, sim, isso é um vídeo patrocinado. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho plena liberdade de falar o que eu quiser. A IBM não vai revisar esse vídeo antes de vocês, eles vão ver esse vídeo depois que ele for ao ar, igual a todos vocês, e eu posso falar o que eu quiser aqui. A real é que depois que eu fiz aquele vídeo sobre USB no começo do ano, um camarada da IBM entrou em contato e falou: pô, mó legal isso aí, gostei como você contou a história, falou pra que serve, o USB é mó útil e tal, você não quer fazer uma parada assim sobre mainframes? E eu falei, tá, legal, topo, né? Não sou louco de recusar job, mas mainframe, pensando aqui o Elba de começo do ano, mainframe não é uma parada tão sexy quanto USB. Ninguém usa mainframe. Tipo, quantas vezes na vida você já usou seu mainframe? E eu devo dizer que agora, depois de ter passado 3 dias aqui aprendendo, acompanhando, vendo, eu não tenho mais coragem de dizer que ninguém usa mainframe. Estatisticamente, é pouco provável que qualquer um de vocês vá comprar um mainframe. É um investimento que custa milhões de dólares e que não é só comprar o computador, não é só pegar aquele computador do tamanho de uma geladeira e botar ele do lado do seu servidor hacker. Tem todo um sistema, um ecossistema, um serviço, Mas no vídeo de hoje eu vou explicar por que ele é relevante. Ou tem um drone em cima de mim, porque a segurança não sabe que eu tô aqui gravando, ou tem uma cigarra em cima de mim. Então, vamos rodar a vinheta e depois dela eu vou estar em um lugar mais habitual, onde eu vou explicar o que tem de tão interessante no mainframe e o que ele faz de tão assim que as maiores empresas do mundo aceitam usar um computador do tamanho de uma geladeira que pesa 1 tonelada e custa uma fortuna, ao invés de usar um servidor hack, um laptop bem parrudo, um PC gamer bem parrudo com a RTX 4090. Beleza. Eu peço desculpas que eu tá parecendo meio abatido, bagunçado, cansado, mas eu acabei de descer do avião e vim pra cá gravar. Porque eu tô, na real, elétrico com isso. Como eu falei, eu achava que mainframe era velharia, coisa que não se usa mais. Tipo, nos anos 50, 60, computadores eram do tamanho de um quarto.
E aí, com o avanço, né, tecnologia, eu sabia que mainframes tinham surgido nos anos 60 e... Pô, anos 60 tem 60 anos atrás, né? Então, passou o tempo, eu pensava, anos 80 que usava isso, que fizeram o filme e tudo. Mas qual minha surpresa ao descobrir que não, tá ligado? A história da IBM é inseparável da história da computação. Você compara, sei lá, você ainda encontra gente hoje em dia que divide os computadores entre Macintosh, Apple ou IBM PC, também conhecido como todo o resto. A real é que a IBM meio que inventou essa parada. A empresa nasceu... Esse vídeo não é sobre a história da IBM, ok? Talvez eu faça no futuro um outro vídeo falando da história da IBM, que até é interessante, mas tem um ponto que não dá pra fugir muito de como a IBM é presa à história do computador. Herman Hollerith, exato, igual o olerite que você recebe no começo do mês, ele inventou uma máquina de tabulação. E essa máquina de tabulação, ela usava cartões perfurados para processar dados muito mais rápido do que era possível na época. Note, na época, a única forma de processar dados era usando uma pessoa com lápis e papel. Aí tinha o cartãozinho, você fazia furo no cartão, botava na máquina e a máquina contava aquilo. A máquina dele foi literalmente inventada para cuidar do censo. Fazer censo, quantas pessoas moram E esse é engraçado. Na época que o Hollerith fez a máquina, o problema era que o censo nos Estados Unidos, ele tinha por lei que ser feito de 10 em 10 anos. Só que os caras estavam demorando mais de 10 anos para fazer o censo. Esse negócio de perguntar para todas as pessoas do país quem elas são, se é solteiro, se é casado, se tem filho, quantos filhos, piriri, pororó, pururu, não tava dando certo, porque isso era feito, na época, com papel e lápis. Estamos falando em fim do século XIX, beleza? Fim do século XIX, começo do século XX. E aí o Herman Hollerith, ele cria essa máquina que conta, não apenas conta muito mais rápido do que as pessoas, sim, você ainda precisa que as pessoas vão até as casas e façam as perguntas, mas não precisa anotar tudo e somar na mão em cadernos de papel. Ele cria essa máquina que acumula, compila todos os dados e dá um relatório. E aí esse relatório não só é muito mais rápido, como é muito mais completo. O primeiro censo que eles fizeram com a máquina do Hollerith, ele tinha mais de 10 vezes mais páginas que o censo anterior. Não porque a população cresceu tanto assim, mas porque com a máquina tabuladora eles só precisavam saber quantas pessoas existiam, quantas eram casados e quantas eram crianças. O que precisava era isso. Mas com a máquina tabuladora, conseguir essas 3 respostas era literalmente tão difícil quanto saber quantas delas têm de 18 a 24 anos, como está a distribuição delas entre as cidades. Verdade, eram 4 coisas. Era quantas pessoas, se eram crianças, se eram casadas e em que estado viviam. Com a máquina tabuladora, dava para descobrir em que cidade vivia, em que condado vivia. Dava pra descobrir se trabalhava, dava pra descobrir se o gênero dos filhos. Tinha um monte de informação a mais que, apesar de não ser necessário pro censo, já que tem uma informação, vamos fazer. E aí a máquina tabuladora do Hollerith começou a ser usada em departamentos contábeis e folhas de pagamento, porque você conseguia contar horas trabalhadas, você conseguia contar faltas. A IBM também fazia relógios de ponto. Inclusive, ela inventou o relógio de ponto. Não era IBM na época que inventou, mas ela inventou o relógio de ponto. E ela tinha vários modelos e várias técnicas, e tinha relógios autorreguladores. Isso anos 70, 80, 1970, 1980. A IBM tinha um sistema com fio para garantir que todos os relógios de um prédio fossem no mesmo horário do relógio da diretoria. Basicamente, o relógio ficava na sala da diretoria, e isso se aplicava tanto em escola, quanto em fábrica, quanto em todo lugar.
O relógio que ficava na sala da diretoria, ele era super preciso, tinha um sistema super trabalhado de pêndulos recheados de mercúrio para compensar a dilatação causada pelo aquecimento, super preciso. E aí ele tinha fios para onde ele enviava impulsos elétricos para todos os outros relógios do prédio, para garantir que se algum outro relógio se movesse mais rápido ou mais devagar do que ele deveria, ele era corrigido pelo relógio da diretoria. E aí começaram com essas... Por isso o nome IBM, International Business Machines. Eles criavam máquinas que tornavam os negócios mais fáceis de se tornar inteligentes. Não necessariamente para fazer o negócio, mas para gerenciar o negócio. E aí, beleza, né? A gente não tem máquina para tabular, para controlar ponto de funcionário, para controlar acesso, calcular hora extra, calcular imposto, ter dados dos funcionários. E vai crescendo, vai passando. Eu vi no Museu de Poughkeepsie uma série de máquinas eletromecânicas. São máquinas elétricas, porque não eram eletrônicas ainda. É tipo uma calculadora elétrica. E é maior que o meu computador. Maior que minha geladeira. Ela é tipo, tamanho de um... Manja esses freezer horizontal? Tamanho de um desses. Calculadora. Ela serve para fazer conta de mais, menos, multiplicar e dividir. Só que era tudo valvulado. Essas máquinas antigas, esses computadores primordiais, eles não tinham lógica de programação. Inclusive, os programas eram literalmente montados fisicamente. Você vê, tipo uma chapa que do lado de trás dela tem os PCBs, e o contato entre esses vários PCBs, tudo passado em fiozinho amarelo, de um pro outro. Você conseguia literalmente programar a máquina fisicamente, de forma quase... Não é mecânica, porque são fios, mas você ia lá e fazia o programa, montava o programa fisicamente e enfiava na máquina. E esse negócio de fazer o programa e enfiar na máquina já foi um baita avanço, porque originalmente cada computador ele tinha não era computadores. Primeiro de tudo, não era computadores. O chefão da IBM, o Tom Watson Sr., ele não gostava de usar o termo computador, porque na época computador era um emprego, era uma carreira. Você tinha os seus dados, você mandava os seus dados para uma empresa de computação. Nessa empresa tinha um monte de matemáticos, esses eram os computadores. Aí eles recebiam os seus dados, computavam para você com lápis e papel e mandava um relatório de volta. Então, o chefão da IBM não gostava do termo computadores, mas ele tinha máquinas. Ele tinha uma máquina que calculava, tinha uma máquina para fins contábeis, tinha uma máquina para controle de ponto, era uma máquina para qualquer coisa. Em 63, a IBM cria o System 360, que é o primeiro computador a ter um sistema operacional. A ideia sendo que, pra que eu faço? Eles tinham, né? Porque eles tinham computadores voltados, máquinas computadoras voltadas para o exército, máquinas computadoras para fins acadêmicos, máquinas computadoras para fins empresariais. Por que a gente não faz uma máquina só e faz ela de forma que seja fácil criar programas e aí deixa o usuário final escolher o que faz com ela? Esse foi o System 360. É 360 porque ele 360 graus, sacou? Ele cuida de tudo. E aí que nasceu o conceito de uma OS, do computador ter um sistema operacional, e aí se você aprende a programar nesse sistema operacional, você consegue fazer mais ou menos o que você quiser com os computadores. Isso continuou crescendo, né? O OS, o System 360 ainda era valvulado, ao invés de ter processadores, uma bagunça que tá aqui, eu trouxe a válvula e esqueci de pegar ela aqui. Ele ainda era valvulado, não existiam microprocessadores, não existiam transistores. Ao invés de você ter a chapinha do processador, você tinha válvulas de vácuo, que serviam basicamente como transistores para fazer o 1 e 0 da computação. Quando foram inventados os transistores, nasceu a possibilidade de criar microprocessadores cada vez menores, a IBM foi a primeira empresa a lançar laptops. A IBM foi a primeira empresa a lançar computadores pessoais. Se você não sabe, é isso que significa PC.
personal computer, computador pessoal. E aí a IBM meio que ficou famosa entre a galera que não tá no meio como a empresa dos computadores, que aí pensa, não, antigamente ela tinha aquele computador Sage do exército, né, que os caras usavam pra procurar russo. Eles tinham aqueles computador lá que fazia com a Harvard, que era o computador que calculava mais rápido que qualquer ser humano. Mas aí desde que eles inventaram o PC, não tem mais nada disso. Aí que tem. Lembra? O feijão com arroz da IBM é máquinas que facilitam você gerenciar o seu negócio. Mas é que conversando com a IBM, conversando com a galera da IBM, o nível de escala é muito maior do que tudo que eu tinha pensado. Por isso que a galera, os meros mortais como eu e vocês, não fica sabendo, não pesquisa, não acompanha. Quer ter uma noção? Em 1 segundo, nós temos 6.000 tweets. Em 1 segundo, nós temos 95 mil vídeos postados no YouTube. Em 1 segundo, nós temos 1.157.000 transações bancárias... transações feitas pelos mainframes da IBM. É esse nível de quantidade, são várias ordens de magnitude acima do que um usuário comum vai fazer. Os mainframes são basicamente computadores, são os tanques de guerra dos computadores, sabe? São computadores para quando você absolutamente não pode, sob nenhuma circunstância, de jeito nenhum, permitir que uma falha aconteça. A IBM vende isso e atesta isso. Eles garantem que o mainframe ele tem fonte redundante, processador redundante, memória redundante, armazenamento redundante. A IBM garante que ele vai funcionar por 7 noves, ou seja, 99,99999% do tempo. Em termos práticos, isso significa que a IBM se dá o luxo que o sistema caia em média 3 segundos por ano. Pô, já falei como eles fazem isso, com toda essa parada de redundância. O bicho tem... Bom, a quantidade de redundância vai depender de como cada cliente faz. Porque os mainframes, eles até hoje são montados como eram montados carros de luxo no começo do século retrasado. O cliente vai dizer o que ele quer, vai discutir com o vendedor, não, porque eu quero um sistema que seja assim, que seja assado, que faça isso, faça aquilo, eu quero garantir isso, eu quero garantir aquilo, e aí ele vai ser construído a partir do nada. A base do mainframe são 4 processadores, mas se o cliente quiser 8, 16, 32, vai. A base é ter 2 fontes. Se o cliente quiser 4, mete bronca. É claro, tem uma coisa que, se é uma questão de redundância absoluta, chega um ponto em que é mais barato o cliente ter um segundo mainframe em outro prédio. E que hoje em dia, dos bancos, 80% dos bancos do mundo funcionam em mainframe IBM. E mainframe IBM é um pleonasmo. Somente a IBM fabrica mainframes. Mainframe é uma marca da IBM. Inclusive chama mainframe porque tem vários frames. O frame é o quadro em que você encaixa as peças. Então você vai ter um storage frame, isso como era antigamente, né? Vai ter um storage frame, um power frame, um memory frame, um printing frame, e o frame onde ficava a CPU era o frame principal, logo mainframe. Ainda hoje você pode ter o mainframe com processadores e memórias e ter frame A, o mainframe ou frame A, e aí você pode ter frame B, C, D, com rede, armazenamento, o que é que seja. Mas o mainframe é o frame principal por causa disso. Então, se o cliente quer redundância absoluta, ele pode colocar, por exemplo, eu posso colocar um mainframe na cidade de São Paulo e outro mainframe em Campinas, por exemplo.
que aí mesmo que aconteça um terremoto em São Paulo, sei lá, cai um raio, cai um avião no mainframe, e eu não tô nem de brincadeira, alguns bancos americanos começaram a fazer isso depois do 11 de setembro. Teve um banco americano que ele tinha 2 mainframes diferentes no World Trade Center. Um no escritório dele, que era no alto, e outro no subsolo. Com o ataque do 11 de setembro, o prédio inteiro caiu e os caras conseguiram perder os 2 mainframes de uma vez só. Então, hoje em dia, bancos muito grandes, eles colocam 3, até 5 mainframes funcionando ao mesmo tempo em lugares distintos. Ah, mas e o lag, e a latência, e o que... Não apenas o mainframe é muito redundante, ele também é muito mais potente que qualquer coisa que você consiga imaginar. Um mainframe aguenta 200 tera de memória RAM. A galera fala de mim que eu tenho 128 GB de memória RAM no computador, o mainframe aguenta 200 tera de memória RAM. O cache do processador do mainframe é de 20 GB. Tipo, a quantidade... São números tão grandes. O processador do mainframe roda continuamente a 5... É isso, 5.2... Sim, eu tenho uma colinha aqui do meu lado, porque senão não tem como, né? Depois de um voo de 9 horas, que eu lembre de detalhe de número, tu tá de sacanagem comigo. Aqui estamos, 2022, 5.2 GHz. Ah, mas eu sou o overclocker boladão. O meu processador também faz 5.2 GHz. Então, o meu processador faz 5.2 GHz por uns 30 segundos e só se eu estiver derramando nitrogênio líquido em cima dele. O processador do mainframe faz 5.2 GHz 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante 25, 30 anos, ligado sem parar. E também tem o fato de que o meu computador tem um processador. O mainframe tem a partir de 4. É literalmente o tipo de máquina que a gente que gosta de PC, porque gosta de jogar joguinho, porque gosta de, sei lá, ficar arengando no Twitter, porque gosta de streamar filme. A gente não sabe dessas coisas porque estamos num nível completamente diferente, cara. Uma das pessoas com quem eu conversei nessa viagem, ele explicou pra mim a seguinte comparação. Cara, se você vai... Ele falando, eu moro a 3 km daqui. E se você olhar pra rua agora, todo mundo tá de carro. Mas o fato de que um carro atende quase todo mundo, não quer dizer que ele é o único meio de transporte. Se eu quisesse ir Ok, vou trocar o estado só pra fazer mais sentido no Brasil, né? Se eu quisesse ir de São Paulo pra Recife de carro, eu poderia. Eu conseguiria. Mas é muito mais confortável e rápido e eficiente ir de avião. Eu compro a passagem aérea, entro num Boeing e vou de São Paulo para Recife em umas 3, 4 horas, em vez de dirigir por 3 dias. Agora, eu moro a 3 km do restaurante. Se eu quiser ir do restaurante até minha casa, ou de casa até o restaurante, compensa eu entrar num Boeing e vir voando essa distância de 3 km? Tipo, talvez até desse. Talvez até fosse possível. De repente a rua é uma rua só e ela é bem larga e dá pra pousar. De repente o restaurante fica num lugar bem plano e aí dá pra pousar. Talvez até desse pra fazer. Mas qual o sentido de fazer um negócio desses? Agora, a mesma coisa, se eu quero ir do Brasil, de São Paulo até Xangai, não dá pra ir de carro. Eu tenho que ir de avião. E essa é a comparação que eu fiquei... Cara, eu fiquei abestalhado. Eu passei alguns dias ainda passando essa comparação com outras pessoas da IBM. E todo mundo falou, essa é essa bem boa, essa ilustra perfeitamente bem. Todos nós, se não temos, convivemos com computadores. Que é o que chama de x86. Que é o PC normal. Que pode rodar Windows, Mac, Linux, o que é que seja. E... para a vida cotidiana, um PC x86 resolve perfeitamente. Tem muito pouca coisa a fazer no dia a dia que não dá pra fazer com um PC desse. Ah não, mas é uma empresa grande. Na minha empresa grande, nem dá pra usar um desse aqui como servidor. Eu vou colocar um hack de servidor. Legal. Pô, legal, porque você faz isso, pô, que bom, né?
mas a maioria das empresas grandes não tá fazendo não tem a necessidade de confiabilidade que o mainframe tem. Por exemplo, vamos falar do Facebook. Vamos supor que eu e você, a gente poste no Facebook ao mesmo tempo. O que acontece se congestionar o servidor? O que acontece se a sua mensagem... Sei lá, tecnicamente eu postei 0,1 segundo antes de você. Mas por qualquer motivo aí de latência de qualquer coisa, a sua postagem foi publicada antes da minha, 0,1 segundo antes da minha. Faz alguma real diferença? Ainda mais que a gente nem se conhece, cara. Ok, talvez quem tá vendo esse vídeo agora me conheça, mas a maioria das pessoas que estão assistindo aqui não me conhecem. Não faz nenhuma diferença na minha vida se a sua postagem saiu primeiro ou antes ou depois da minha. E outra, se der um problema e a postagem não sair, ele vai fazer aquela exclamaçãozinha vermelha, você clica no botão de retry e ele tenta de novo. Tá certo. Agora imagina se isso acontece num banco. Imagina se por sei lá, o serviço tá muito congelado, dia 5, dia de pagamento, e aí, acidentalmente, eu mando ele, que vem o depósito do meu salário, aí eu mando pagar uma conta. E aí, sei lá, deu uma confusão aí, e aí ele paga a conta antes de cair meu salário. É problema? Será que é? Imagina que eu mando pagar uma conta e eu recebo o pagamento, eu acho que foi, mas não foi. Se perdeu ali no meio. Parece um problema? É exatamente por isso que Google ou Facebook, eles não necessariamente têm um mainframe. Eu não acho que eles tenham um mainframe. O servidor em rack, aquelas fazendas de servidores que eles têm, servem para outra coisa. Uma fazenda de servidores, ela é melhor em fazer várias coisas simultâneas. Um mainframe é melhor em fazer várias coisas sequenciais. O que é isso? Ora essa, no Facebook, pouco importa. Se eu não te conheço, você faz uma postagem e ela não me afeta, e eu tô pouco me lixando. Não tem... Se uma das duas postagens, se a sua ou a minha acontecer um segundo depois por uma congestão de tráfego, não fez diferença nenhuma. Agora, num banco, imagina numa bolsa de valores, ok? E aí eu e você tentamos comprar a mesma ação e, por um erro qualquer, essas ordens de compra acontecem na ordem invertida. Aí é problema. Eu conversei com a galera nessa viagem, tanto da IBM quanto fora dela. Eu conversei com um ex-IBM, que ele era... Não, perdão, cala-te a boca. Sim, eu conversei com um ex-IBM aposentado, que ele cuidava de bucha de cliente, mas não foi ele que me contou essa história, não, foi um outro camarada que eu acabei não filmando, que ele contou que o menor cliente que ele já viu ter um mainframe foi uma galeria de arte que fazia leilões uma galeria de arte na Europa que fazia leilões de arte multimilionária. Por que eles compraram um mainframe? Porque teve uma vez que eles fizeram um leilão de arte e aí caiu uma luz aí, deu um problema qualquer no fim do leilão e eles receberam, quando voltou o sistema, eles descobriram que eles tinham dois lances vencedores. Duas pessoas deram o lance vencedor no exato mesmo valor de múltiplos milhões convertido a múltiplos milhões de dólares, ok? E eles não sabiam quem tinha dado antes e quem tinha dado depois. O valor era exatamente igual, só que por um erro no sistema perderam qual que era quem foi antes e quem foi depois. Aí fudeu, né? Porque se você entra em contato com a pessoa, com o cara que tá comprando arte por múltiplos milhões de dólares. Escuta, senhor, deu um erro aqui no seu lance e a gente precisa confirmar o horário que foi. Mano, se tem uma coisa errada, eu tô gastando múltiplos milhões de dólares. Se deu um erro, deu alguma coisa errado, é que a gente não tem certeza. Eu vou confiar múltiplos milhões de dólares se os caras não conseguem saber se eu dei o lance ou não. Tá maluco? E aí, depois que essa galeria de arte perdeu
esse leilão de múltiplos milhões de dólares, ela falou, não, que se lasque, eu vou botar um mainframe e quero ver essa merda cair. E, de fato, não cai. Como eu falei, a IBM garante que vai ficar fora do ar até 3 segundos por ano, em média. Então é bizarro pensar, porque a gente é sempre uma coisa muito grande. Quando você pensa, Visa usa mainframe, Mastercard usa mainframe, quantas pessoas estão passando cartão de crédito todo dia, o dia todo? Banco, todos os bancos, bancos usam mainframes para fazer tanto suas operações quanto suas conciliações bancárias. O que isso significa? Quando você vai meter o seu cartãozinho, você vai fazer de fato a transação, isso passa pelo mainframe e ele é validado. No fim do dia, quando o banco fecha às 5 horas da tarde, ele tem que fazer a conciliação bancária. Basicamente, vai pegar todo o dinheiro que entrou e saiu dessa agência, no fim das contas, tem que bater com a quantidade de dinheiro que essa agência tem no cofre. Não no cofre, fisicamente o cofre, mas você entendeu. E se no dia seguinte não tiver batendo, não tiver fechado essa conciliação, aquela agência não pode abrir. Não tem como. Eu não sei se todas as transações que estão registradas foram devidamente registradas. Aí um banco novo, um banco recente, eu não acho que tenha nenhum banco chamado... Se existe no Brasil um banco chamado Novo, não é dele que eu estou falando, ok? A IBM é bastante preocupada com privacidade de clientes, ninguém passou o nome de nada. Então, um banco pequeno, novo, um banco iniciante, ele estava usando servidor hack para fazer sua conciliação bancária. Só que, à medida que ele estava tendo sucesso, o processo de conciliação bancária estava demorando muitas horas, tipo mais de 16, de forma que ele não conseguia encerrar o expediente. Ele encerrava o expediente, começava o processo de conciliação bancária, e aí no dia seguinte atrasava meia hora para abrir o banco, porque estava terminando a conciliação ainda. Aí eles chamaram a IBM para ver se um mainframe ajudava, e aí esse processo que estava demorando 16 horas, o mainframe fez em 10 minutos. Aí o cara do banco, não, tá errado, você parametrizou alguma coisa errada aí. Não, tá bom, a gente faz de novo. De novo, 10 minutos. E é exatamente essa ordem de magnitude. Você pega... O mainframe é feito para operações monstruosamente grandes. Coisa de banco, seguradora. A Serpro no Brasil usa mainframe. E a Serpro é o sistema de dados do governo federal. E aí isso alimenta, por exemplo, o Detran. Alimenta os sistemas do INSS, do FGTS. Tudo... Por quê? Porque você não pode se dar o luxo. Imagina se a polícia vai puxar a capivara de alguém e deu pau no sistema de que o sistema tá fora do ar. Espera aí na cela até o sistema voltar. Não, né? Não. E aí eu tava perguntando, legal, bonito que desde os anos 60, e aí tem uma coisa que ele me fala, agora tá o mainframe Z16. O 16 porque é a 16ª geração, o Z porque é zero downtime, zero tempo caído. O mainframe comprado em 2023, ele ainda roda programas escritos na década de 70. Por quê? O banco que comprou o mainframe na década de 70 para cuidar dos seus sistemas, ele foi atualizando o mainframe à medida que eles foram envelhecendo, ou piorando, ou estragando, e ele precisa que os programas continuem rodando. Toda essa redundância que o mainframe tem também se aplica à sua capacidade de upgrades. No mainframe você consegue trocar, não apenas trocar armazenamento, mas dá para trocar memória, dá para trocar o processador sem precisar desligar o mainframe. Mainframe não desliga nunca. É tudo redundante, é tanta coisa que você... não, vou trocar o mainframe inteiro. Tá bom, traz o mainframe novo pro lugar, liga o mainframe novo sem desligar o antigo, passa tudo sem desligar o antigo, e aí inicia, testa, confirma e passa de um pro outro, zero downtime, sempre sem desligar. E aí o banco, não necessariamente ele vai querer programas novos, não necessariamente ele vai trocar as coisas, então é importante
que o mainframe consiga rodar os programas da geração anterior sempre. Se você trabalha em banco, é por isso que tem tanta coisa escrita em COBOL, porque tem uns programas dos anos 70, 80, que são a base do sistema financeiro, que se você quer trabalhar em banco, aprenda COBOL, que parece que o negócio dá bom. E aí eu perguntei pra IBM, tá, mas legal, banco, seguradora, o que mais de moderno tem no usa mainframe? Porque se fosse um sistema que só serve para bancos, seguradoras e grandes varejistas, já tem gente suficiente para sustentar o mercado. É bastante caro ter um mainframe, e não é como um computador que você compra e agora é seu. Ele é seu, mas no caso do mainframe você continua pagando mensalmente pelo suporte da IBM. E como é um produto assim, altíssima classe, super customizado, mega blog exclusivo, o atendimento ao cliente também é, se dá um problema no cliente, os caras não resolvem por telefone. O cara pega um avião e vem. Ah, mas ele tá em outro país. Pega um avião e vem. Ah, mas... E vem a galera. Aí vem a galera, pega, identifica o que aconteceu pra mandar pro laboratório, pra emular no laboratório o sistema, pra tentar encontrar... Não é só consertar o problema, é descobrir por que o problema aconteceu, explicar isso pro cliente e explicar como vai fazer para que esse problema nunca mais aconteça. Tá, legal. Mas, então, se é um serviço tão caro e tão de elite, bota só nos bancos e é suficiente, certo? Não. A IBM lançou 20 anos atrás, na verdade, mas que agora parece que tá propagandando, porque os caras falaram bastante disso, Linux para mainframe. E é simplesmente um mainframe rodando Linux. Eu conversei com o criador do Linux para mainframe, não, esqueci, Linux One, se não me falha a memória, não é kernel, da build de Linux para mainframe. E ele explicou, cara, a implantação é um pouquinho mais difícil, mais complicado. Você vai, assim, um negócio que você demoraria 20 minutos para fazer num computador x86, você vai tô falando da instalação. Essa instalação que demoraria uns 20 minutos para fazer num computador x86, para fazer no mainframe vai demorar uns 3 ou 4 dias. Mas depois que tá instalado o Linux no mainframe, aí ó, filé. É Linux com a durabilidade do mainframe, a resistência do mainframe e a segurança do mainframe. Fato curioso, vocês sabem que tem certificação de segurança para as coisas. Basicamente um órgão externo, ele avalia a segurança do sistema e dá uma nota. A nota da certificação de segurança do mainframe é maior que a do meu backup. Esse aqui é o meu backup do ano passado e retrasado aqui, ó. Eu faço isso a cada uns 2 ou 3 anos. Sempre que enche o HD, eu compro uma caixa dessa e aí eu guardo o HD lotado numa caixa dessas, num armário com temperatura e umidade do ar controlado ao abrigo da luz. E é assim que eu guardo os meus dados. E eu sempre brinquei, quero ver quem vai conseguir hackear esse HD aqui. Ele tá guardado num armário ali atrás, junto com um monte de bolinha de sílica. Hackeia aí que eu quero ver. Pois é, a nota da certificação de segurança do mainframe é maior do que a desse HD aqui. Basicamente porque se alguém entrar na minha casa e pegar o HD, pegar isso aqui, ele consegue acessar. Isso não é verdade para um mainframe. O mainframe, um dos vários termos que se usa com mainframe e também com x86, que não significa a mesma coisa, é partição lógica. No x86, uma partição lógica é você pegar o seu HD e formatar de forma que ele tenha 2 drives lá dentro, talvez um drive C e um drive D. No mainframe, a partição lógica é uma parada completamente separada. Se você não tem acesso à partição lógica, você não tem acesso à partição lógica. Se você tentar hackear a partição lógica, ela se autodestrói. Não dá, mesmo que você
fisicamente esteja junto no mainframe, você não vai conseguir acessar os dados criptografados dele. E aí eu conversei com um especialista em criptoativos de um banco suíço a respeito de um banco suíço não é exatamente correto, de uma empresa suíça que presta serviços de segurança bancários. E aí conversando sobre o que foi exatamente isso. Que tipo de inovação tecnológica usa mainframe? E é isso, os mainframes, eles são tão seguros, tão estáveis e seguros, que banco suíço está contratando mainframe para usar como um tipo de cold wallet que você consegue acessar online de maneira segura. Eu sei que cold wallet, por definição, não dá para acessar pela internet, mas é aí que entra a beleza do mainframe. Essa você consegue, e ela continua sendo segura. Não tem aquela parada os serviços atuais precisam que uma pessoa que não usa mainframe, precisam que uma pessoa vá fisicamente onde está o servidor e mova esqueci o nome dos pendrivezinhos que guarda as bitcoins da galera. Mas a ideia de usar o mainframe para fazer isso é que ele é absolutamente inhackeável. Tecnicamente não dá para afirmar que é impossível de hackear um mainframe. Mas a única vez na história que isso aconteceu foi nos anos 80. O hacker era um funcionário da IBM que ele criou um vírus que dava Feliz Natal. E a vulnerabilidade que ele usou para fazer isso, ela já foi consertada e tampada há mais de 30 anos atrás. E até hoje, de novo, certificação de segurança do mainframe é superior à certificação de segurança de você ter um equipamento desconectado guardado junto com você. Então, a galera de criptoativos está vendo os mainframes pela segurança. Porque agora que tem Linux no mainframe, deu uma enorme facilitada. O mainframe usava ZOS. O sistema operacional chamava ZOS. E aí, ZOS roda os programas de ZOS que você fizer para eles. E até pode ser que você faça. Ou pode ser que uma terceira parte faça. Mas é coisa muito específica. São ferramentas específicas pensadas para um público específico com tarefas específicas. Quando você tem Linux no mainframe, aí, meu anjo, liberou geral. Você pode pegar qualquer programa que roda no Linux, você consegue rodar Minecraft no mainframe. A analogia de pegar um Boeing para voar 3 km, você consegue, mas faz sentido? Pois é. Mas você agora consegue, se você tem uma aplicação tão complexa, tão precisa, tão necessária, tão detalhada, que você precisa da garantia de uptime, da garantia anti-hacking e da estabilidade de um mainframe, você consegue meter Linux nele e colocar. Eu também conversei com um especialista em computação quântica. A IBM já está fazendo, já tem computador quântico, custa uma fortuna, é impraticável, ainda a pesquisa crescendo, mas já existe computador quântico. Basicamente, a versão mais curta do que correta, o computador quântico, ao invés dos bits serem simplesmente 0 ou 1, eles usam os qubits, que depende da posição do elétron quando ele está sendo analisado. E assim, a computação quântica ela não é tão prática para respostas precisas e corretas e indiscutíveis, como, por exemplo, se a sua conta bancária fosse sustentada por computação quântica, em vez de você abrir o seu extrato e ele falar que tem R$200 na sua conta, um computador quântico ele diria que o seu celular, a sua conta bancária tem 95% de chance de ter mais de 199 e menos de R$201, com uma variação de R$1. Então, para você ver conta bancária, computação quântica não é essas coisas todas. Mas para você calcular, sei lá, rota de entrega otimizada, padrões meteorológicos,
para você fazer modelos moleculares para ver como drogas interagem com o cérebro. Para tudo isso, computação quântica é braba. E aí já existe sistema para que os mainframes conversem com o computador quântico, para que o mainframe tá lá mainframando, fazendo o seu literalmente bilhão, de operações sucessivas, altamente precisas, altamente rápidas. Aí chega uma pergunta probabilística, que o mainframe não sabe como responder. Ô, PC quântico, como que é isso aí? O PC quântico responde, manda pro mainframe, o mainframe manda pro cliente. Com o advento da internet também, e agora estamos juntando, né? Porque tem internet, tem Linux, tem tal, papá. Outra parada nova, essa não é tão nova quanto a grande bucha dos mainframes é isso, né? De novo, como é uma coisa muito específica, muito especializada, e a IBM não faz muita propaganda, teve uma vez, 1 ou 2 anos atrás, que foi a primeira vez que a IBM decidiu participar de uma feira de computação para mostrar o seu novo processador Z16. E quando eles mostraram o processador e explicaram como ele funcionava e mostraram que ele tinha um acelerador de criptografia e um acelerador de inteligência artificial, a galera foi à loucura. Porque é uma ferramenta computacional extremamente avançada, precisa, que só eles fazem, só eles vendem. E com o advento da internet, é isso que eu ia falar quando eu saí dessa tangente. Com o advento da internet, eles começaram a fazer uma parada que é entregar o mainframe sempre com os processador pica. Antigamente, lembra que eu falei que o cliente pode escolher se ele quer 4 processadores, 8 processadores, 16, 32, 24, qualquer mistureba disso aí? E aí ele escolhia qual processador ele ia usar. Agora, a IBM sempre manda o mesmo processador e ela cobra pelos MIPS. MIPS é milhão de instruções por segundo. É uma unidade de medida para capacidade de processamento. Então, se você usa no seu dia a dia aí, no seu mês, você usa 10 MIPS. O processador consegue, cada núcleo do processador, ele consegue fazer 1.200 MIPS. Cada processador tem entre 2 e 4 núcleos, cada processador tem 4 núcleos, e são 8 processadores na máquina. Não, isso, mínimo 4. Eu tô errando o número de núcleos. Os processadores têm vários núcleos, ok? Confia. Ao invés de você pagar o preço cheio pelo processador cheio, você não paga isso. Você vai pagar em função de quantos MIPS você quer usar. Aí se o seu... Beleza, então eu contratei aqui para pagar 10 MIPS por mês. E é isso que eu tenho. Então eu vou passar um mês tendo capacidade de fazer 10 milhões de operações por segundo. Seu negócio está crescendo, está melhorando, você quer mais MIPS, você precisa de mais processamento. Ao invés de precisar que venha um cabo da IBM no seu data center para trocar o processador, a IBM consegue liberar no processador, o processador já está na máquina, e ela consegue liberar mais núcleos, assim permitindo que você tenha mais MIPS. Por um lado, tem um negócio aí que você fica, pô, mas eu comprei o mainframe, por que eu já não posso usar ele 100%? Por que eu tenho que pagar pelo quanto eu uso? Aí volta aquilo que eu falei. O mainframe, o custo de hardware do mainframe é a menor parte. E ainda assim é coisa na casa de milhões, de múltiplos milhões. Acho que um mainframe é a partir de $1 milhão. Mas o hardware, que é a parte mais barata, estamos falando em múltiplos milhões de dólares. Sabe? A manutenção, o mês a mês, o software, o suporte, essa é a parte que é cara. Então, seria mais caro se você fosse fazer um upgrade, vir alguém fazer a troca física. Não é realmente um produto que você compra, nem é um serviço que a IBM presta. Eles chamam de uma solução, porque é uma mistura que tem um componente do produto físico e tem um componente de serviço não físico. Mas essa parada deles começarem a vender MIPS também possibilitou um outro negócio que dá para fazer com mainframes, que é você sublocar, entre aspas. E muitas universidades fazem isso. É importante você ter noção.
a NASA usa 120 MIPS. E esse é dado público, falado que... Eu espero que seja um dado público. Porra, alguém me falou como se fosse dado público, se o dado não é público, a culpa não é minha, beleza? Ou será que era a NASA que usava 120 MIPS na época do Apollo 11? Não, porque pra Apollo 11 120 MIPS é coisa demais, e pra hoje em dia 120 MIPS não é tanta coisa assim. Ok, a NASA usa 120 MIPS. Então, uma empresa, uma universidade usar 10 MIPS é uma possibilidade muito real. Aí o que faz? Tem vários projetos rolando, e aí eu pego os MIPS e distribuo. Lembra, MIP é milhão de instrução por segundo. Se o seu projeto, seu programa não tem milhões de instruções, é muito fácil fazer menos do que isso. Então eu faço com que o núcleo do mainframe se dedique 1 segundo pro meu projeto, 1 segundo pro seu projeto, 1 segundo pro projeto do Tonhão do Departamento de Física Aplicada e 1 segundo pro Jaime da Matemática. E aí ele vai lupando, fazendo... A cada 4 segundos ele cuida dos 4 projetos e tá bom, o projeto vai ficar mais lento. Então, ao invés dele terminar de calcular tudo em 5 minutos, pode ser que ele demore 20... 5 minutos é tempo pra caramba, né? Ao invés de calcular tudo em 5 segundos, pode ser que ele demore 20 segundos, porque ele tá usando só 1/4 da sua capacidade para cada projeto. Mas isso é uma parada que dá para fazer. E é razoavelmente fácil de programar essa divisão de processamento usando o Linux. E também por isso tem uma universidade, a Marist, perto da IBM, que eles deram um mainframe para a universidade para estimular a galera a estudar, aprender, testar programa. E aí tem uma porrada de projeto estudantil rodando no mainframe lá. Isso cara, é louco, é pensar que apesar a gente só não conhece essas geladeiras computacionais porque tá muito além, muito acima de todo tipo de computação que a gente tá. Eu já tinha ouvido falar, eu já tinha visto sala que você tem que botar código pra entrar, ok? Eu já tinha visto sala que você tinha que colocar dedão pra entrar. Sala que você tem que passar o crachá pra entrar, normal. Nessa viagem agora na fábrica da IBM Poughkeepsie, eu pela primeira vez vi uma sala que você tinha que fazer tudo isso e colocar o olho também. Parecia filme do James Bond, cara. A gente foi entrando, aí o cara que tava guiando a gente, que foi um especialista em computação quântica, ele passou o crachá, entrou, botou a senha, entrou, várias pausas da outra. Passou o crachá, entrou, botou a senha, entrou, botou o dedão, entrou, tirou o óculos, abaixou, fez assim, passou o laser e falou: doutor fulaninho de tal, acesso aprovado. E eu fiquei tipo, caraca, mano, total filme do James Bond. Isso é o normal pra mainframe. É o normal. Uma comparação, assim, essa eu vi na palestra, que a diretoria da IBM muito gentilmente me cedeu uma palestra explicando como era que a coisa funcionava e a história e tal, muito do que eu falei aqui. E o cara fala, cara, se o servidor do Facebook caísse, ia ser inconveniente. A gente ia parar de postar foto e de dar curtida e de mandar meme e de participar de briga política. Seria chatão. Se os mainframes, se qualquer um dos mainframes caísse, o mundo ia parar. Imagina. Inclusive tem uma coisa aí, conversando com o camarada do Banco Suíço, ele tava muito animado com como é o sistema bancário no Brasil, porque Pix é uma coisa muito mais louca do que se imagina, porque tudo isso é... Então a gente tem um mainframe se eu tô passando da minha conta do Bradesco pra sua conta no Itaú, eu tô usando o Pix, que é um serviço do Banco Central. Então são 3 mainframes de empresas separadas que precisam se comunicar instantaneamente, de forma segura e registrada. Só tem que as empresas conversar entre si. E ele falando, cara, isso tanto nos Estados Unidos quanto na Suíça é impensável os bancos compartilharem informação assim entre eles. Que não é compartilhar informação, é dar acesso ao mainframe, dar acesso ao sistema. E tudo isso, cara, é chocante, é lindo. Você para e pensa
a quantidade de dados que isso consegue processar, a quantidade de coisa que isso consegue fazer. O mainframe, ele consegue fazer operações um atrás do outro na ordem de bilhões por segundo, sempre certo, sempre preciso, absolutamente confiável. Ah, por que não usa mainframe? Boa, já vi você perguntando aí. Por que não usa mainframe pra minerar criptomoeda, então? Porque o mainframe ele faz sequencialmente. Uma GPU... na real, a resposta para essa pergunta é porque se usa GPU para isso. A GPU, com seus teraflops de processamento, ela consegue fazer literalmente são dezenas de milhões de operações simultaneamente. O mainframe vai fazendo uma atrás da outra. Ele vai fazer milhões por segundo, só que o mainframe faz milhões por segundo. A placa de vídeo faz milhões simultaneamente. A operação individual não é muito complexa. Então não exige muita força computacional. O lance do mainframe é ele conseguir manter esse workload de forma infinita. Inclusive, olha que curioso, se o processador do seu computador chega em 100%, o PC trava. Se o processador do seu celular chega em 100%, o celular trava. Se o processador do mainframe chega em 100%, ele continua trabalhando. Chega em 110%, 120%. Como que ele faz 120%? Simples, ele baixa a velocidade. Então você imagina que tem uma operação qualquer que o mainframe leva 0.01 segundo fazendo. E aí, por causa da quantidade de operação que chegou, ele tá em 200% da capacidade do processamento. Tá, legal, então ao invés de fazer essa operação, ao invés de não fazer a operação, ao invés de fazer em 0.01 segundo, ele vai fazer em 0.02. E aí você vai ter o dobro de capacidade efetiva. Dependendo da operação, isso pode ser suficiente ou não. E aí, essa é a parada que eu reconheço e admito, chega a ser difícil de colocar a sua mente ao redor. Estamos falando as transações de cartão de crédito, só cartão de crédito. Só pra ter certeza que eu não tô pegando o número errado aqui de novo, voltar na minha colinha, vocês vão ter que me perdoar por isso. Isso. Só cartão de crédito são 30 bilhões de transações por dia. Isso dá... Deixa eu ver se minha calculadora dá tanto número assim. 30 mil, 30 milhão, 30 bião. Por 24 horas são muito. 24 horas por 60 minutos dá uma porrada. Dividido por 60 segundos, nós temos 30 bilhões de transações por dia, são 347 mil transações por segundo. E lembra, seria desastroso se uma dessas se perdesse, se uma dessas falhasse, se uma dessas desse erro de DDoS. Imagina, é exatamente isso. Um servidor hack, você mete 347 mil requests por segundo, ele morre, ele cai no chão babando. O mainframe não, o mainframe é feito para isso. E ele precisa aguentar isso. Então, quando você para e pensa, ah, nossa, não, nunca usei mainframe, mano, nunca nem passei perto de um, é mentira. Você tem cartão de crédito? Então você usa mainframe. Você tem cartão de banco? Então você usa mainframe. Você tem carteira de trabalho? Sabe, você tem INSS, FGTS? Então você usa mainframe. Tem seguro de vida? Você usa mainframe. Qualquer tipo... Ah, você não tem nada disso, mas você já comprou via boleto? Ou fez um Pix? Então você usa. Grandes varejistas, estamos falando pique Walmart, sabe assim, centenas de milhares de gente pra caramba, o mundo inteiro, usa mainframe pra controlar estoque, pra controlar variação, pra controlar funcionário, pra controlar tudo. Oracle, os sistemas de gestão empresarial, é tudo mainframe, cara. Só que é isso, é uma tecnologia que não é que ela não sirva pra você ter
vários acessos simultâneos, como seria o caso de um Facebook ou de um Google, por exemplo, mas ela é melhor para você fazer acessos sequenciais, um depois do outro. E agora, sabendo que tem Linux, também tem Java para mainframe, e na semana que eu estava nos Estados Unidos, a IBM falou que eles vão lançar, eles anunciaram que estão para lançar, atenção agora, todo mundo que trabalha em banco vai estourar champanhe. Anunciaram que vão lançar uma ferramenta de inteligência artificial para converter o código em COBOL para código em Java. E aí essa ferramenta vai identificar automaticamente todas as dependências do código, de forma que se você sabe, a ferramenta identifica para você em todos aqueles bilhões de linhas de COBOL, se você apagar essa funcionalidade aqui, quais funcionalidades do programa serão afetadas por isso. E assim, eu não trabalho com TI, eu não trabalho com COBOL, mas eu tenho tanto amigo que trabalha com TI em banco, que reclama constantemente de COBOL, que até eu consigo entender como isso é uma big deal. Eu espero que tenham sacado qual é dos mainframes, espero que tenham sacado que não é só uma parada antigona que não existe mais. Espero que todos tenham curtido esse vídeo. Se você gostou, deixe seu joinha. Se não gostou, deixe seu desjoinha. Dúvidas, opiniões, comentários, coloque embaixo. E antes de eu falar que tem um link do apoio na descrição, eu vou agradecer muito a IBM por essa oportunidade. Não apenas o lance de que viajar para os Estados Unidos é legal e divertido, por curto período de tempo, mas abriu minha mente. A quantidade de educação que eu tive nesse evento não tá assim, sem sacanagem, eu acho que eu vou fazer mais vídeos sobre isso, sobre a história da empresa, sobre o impacto dela na administração, sobre todas essas coisas, porque foi uau! Isso foi muito bacana. E aí, como eu falei, tem o link do apoio na descrição, através do qual você financia todas as maluquices que eu tô fazendo aqui no canal. Espero que todos tenham se divertido e até a próxima. Tchau, tchau! Olá! Antes de ler os comentários da review de Alagoas, a IBM entrou em contato comigo para dizer que eles têm uma escola, o IBM Z Explore, para a galera que quiser estudar com mainframe, para seguir carreira nisso, que é um negócio que dá bom, viu? O link tá na descrição do vídeo. Agora, da review de Alagoas, o Adelvan Souza é o proprietário da Home VR e ele explicou que a situação da Home VR, o problema da loja, o problema da vizinha, que ele tá com dificuldade com isso, já tentou pagar, já tentou resolver. E eu mesmo respondi um comentário dizendo, cara, eu não duvido que tenha uma justificativa, não faz sentido o dono de uma loja bacana como aquela deixar um negócio fedendo daquele jeito. Mas é uma péssima primeira impressão, não tem como fingir que não. O Reinald Leonardo 6247 disse que viu uma foto na Lud House e pensou, esse cara parece o Elba. Provavelmente era o Elba. O pessoal tava tirando foto na Lud House quando eu tava lá. O Ícaro452 diz, não sei se é impressão minha, mas essas reviews do Elbinha passam a sensação de uma pessoa comum querendo viajar e se divertir com um orçamento razoável, diferente de alguns canais que mostram os pontos mais badalados e programas extremamente caros. Eu concordo com isso. Não é fingir que eu sou o cara mais humildão. A galera humilde, vamos ser sinceros, né? Não viaja 3, 4 vezes por ano. Mas eu não tô interessado em ver os points mais caros, os points mais badalados, os lugares mais famosos. Eu tô interessado em ver as paradas que eu gosto. Pouco me importa se tem uma praia dos modelos exclusivos, tararau. Eu não gosto de praia. Pouco me importa se tem uma loja da roupa de marca, do carro de marca. Eu não gosto disso. Então, talvez pessoa comum não seja a melhor expressão, mas exatamente. Eu não estou interessado em mostrar os points badalados. Eu estou interessado em mostrar os points pra nerd. Bom, esse é o tempo que temos por hoje. Espero que todos tenham se divertido. Até a próxima.